Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira Tessalonicenses 4, 13. Vamos todos orar, inclinar nossa cabeça e pedir ao Eterno. Eterno Pai Celestial, amamos estar na Sua presença quando abrimos, Pai, o livro sagrado. E existe sempre uma expectativa do Seu Espírito a nos ensinar. Não permite, Senhor, que alguns venham dormir, cochilar ou se distrair por não valorizar aquilo que hoje estão recebendo por parte de Ti. Não permite, Senhor, que alguns venham a serem roubados, quando na verdade todos que foram chamados segundo o seu propósito se devem de defender o tesouro cujo Senhor está entregando. Pois recebemos essas riquezas, recebemos esse tesouro, recebemos Sua palavra, recebemos a Ti, Yeshua, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Muito bem. 1 Tessalonicenses 4,13 disse Paulo: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, presta atenção, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Não são palavras encorajadoras, essas? Não são palavras de muita esperança para aqueles que lutem dia após dia, permanecer e agradar o Senhor pelo seu modo de viver? Pois certamente sim. Encorajai-vos, pois hoje eu vos encorajo em permanecer a lutar e batalhar o bom combate, em permanecer nas santificações todos os dias, pois foi a palavra que eu vos ensinei a semana passada. Para aqueles que se santificam, ou seja, que é o desejo de Deus e o propósito de Deus é que pela palavra vocês se lavem cada vez que vocês a recebem, pois há uma esperança. Qual, pastor Cris? Essa esperança é que aqueles que morreram, que não estão mais conosco, porém, que foram sábios. E quem é o sábio? O sábio é quem, quando falece, quando morre, morre com Cristo. Preparou-se para o dia em que se encontra com Cristo. Então,
há esperança nessas palavras, cujo inclusive Paulo não deixou e quis concluir a sua carta para enfatizar para uma igreja obediente, para uma igreja cujo era digna de representar uma igreja primitiva, discipulada por um líder verdadeiro como o apóstolo Paulo. E essa foi instruída em ter esperança, em dizer, não se preocupais por aqueles santos, por aqueles que foram sábios, porém, que não estão mais com vocês. Por quê? E eu vos digo isso também para vocês, porque eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. Mas assim, como? Eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar se as cinzas estão todas espalhadas e não existe mais ossos, ou não existe mais tendões, ou não existe mais órgãos. Como que eles vão ressuscitar, pastor Cris? Pois eu vos digo, eles vão ressuscitar. Mas isso é real, pastor Cris. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? E vão ressuscitar como, pastor Cris? Deus não seria capaz de fazer com que um exército possa voltar a ter tendões, órgãos, músculos, olhos, cabelo, e torná-lo a ter a aparência cujo um dia tiveram, para assim fazer com que em carne esses ressuscitem? Pois eu vos digo, esses vão ressuscitar, todos os santos. Isso mesmo, todos aqueles que foram sábios, todos aqueles que receberam Cristo e que em vida, quando eram vivos, obedeciam os mandamentos de Cristo. Essa parte trata a respeito da ressurreição dos mortos. Primeiro. Depois, o que Paulo trata em segundo? Ele trata o arrebatamento. Você já ouviu falar do arrebatamento? Inclusive, já cheguei a falar e ministrar muitas ministrações sobre o arrebatamento. Mas eu sei que é necessário que alguns que ainda são recentes no meio de nós precisem entender o que é esse lance do arrebatamento, pastor Cris. Sim, o arrebatamento é um grande acontecimento na terra que irá acontecer, cujo inclusive Satanás, já sabendo disso, está preparando a humanidade com aquele lance dos extraterrestres, abdução, porque quando isso acontecerá, esses filhos do engano dirão, são os extraterrestres. Pois assim acontecerá, porque na verdade, afinal, eles não estão tão errados assim, porque desse mundo eu não sou. E se você é noiva de Cristo, tampouco és tu desse mundo, mas pertencemos a um exército. O arrebatamento é o Senhor que virá das nuvens e assim, com um piscar de olho, tomará a sua noiva, aquele cujo se preparará, aquele cujo o Senhor chama de sábia, o sábio, aquele cujo tem as suas lâmpadas acesas, porque o azeite, a unção de Deus, a palavra está dentro dela. Tomara que você é e que você seja essa pessoa sábia. E tomara que também aqueles cujo o cercam e que hoje talvez não estão mais em meio de vós, foram sábios.
foram sábios, mesmo não estando mais entre nós. Então, há uma esperança para esses, disse Paulo. Eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar. Tremendo. Então, Paulo encoraja, meus amados os santos, de Tessalônica, para não se entristecer pela perda daqueles que morreram com Cristo. Porque sim, em breve, eu vos digo, em breve, justo antes, anota e grifa essas palavras, justo antes do arrebatamento da Igreja Santa, que estará preparada para subir, pois haverá ressurreição dos mortos que foram salvas nas gerações anteriores. É muita gente. E não é pouca gente, pessoal. É muita gente que passaram por esse mundo desde Adão e Eva. É muita gente, pessoal. Mesmo que os santos, aqueles que temiam a Deus, vamos falar, em suas épocas, sempre foi uma minoria. Mas acumulando de geração e geração, imaginem quantos mortos tementes a Deus, quantos santos vão ressuscitar naquele dia. Mas aprende isso, que o que vai anteceder o arrebatamento vai ser a ressurreição dos santos. Ou seja, aqueles que vão ser arrebatados. Quem vai ser arrebatado? Levanta a sua mão. Eu estou vendo a pastora Paulina atrás. Rapidamente levantou as mãos. Pois sim, aqueles que serão preparados para esse grande acontecimento e serão arrebatados como um piscar de olho, antes disso acontecer, esses verão o alvoroço que irá acontecer quando os túmulos se abrirão. E quando de outra maneira, cujo eu não tenho ideia como Deus vai fazer, né? Não sei como Deus vai fazer, é reunir todas as moléculas daqueles santos que, não sei lá, foram jogados lá no mar há 2000 anos atrás, há 1000 anos atrás, e de repente não existe mais nada. Mas o Senhor, Ele vai fazer com que tudo volte. E assim o mar devolve seus mortos para serem julgados para uns e para serem salvos e ressuscitar o dia da grande ressurreição dos mortos. Tremendo. Imaginem comigo. Sim, houve filmes de Hollywood que fizeram, que tentaram fazer, alguns diretores de filmes cristãos tentaram reproduzir o que seria o arrebatamento. Mas em nenhum momento, em nenhum filme, eu vi que tentaram reproduzir o dia do arrebatamento. Nunca vi um filme cujo apresentou antes do arrebatamento a ressurreição dos santos. O alvoroço que haverá quando a terra vai ver todas essas pessoas cujo nem sabe de onde viram e túmulos abertos. Imagina o caos que isso irá ocasionar. Imagina o espanto que isso irá ocasionar na terra quando, antes do arrebatamento, muitos túmulos se abrirão para liberar os que piedosamente viveram em santidade. É muito forte. Antes do grande acontecimento do arrebatamento, um espanto tomará
os habitantes da terra. Entenderam? Agora, uma pergunta, você sabe que eu gosto de fazer umas perguntas, assim como o Senhor também gosta de fazer perguntas para que vocês pensem e reflitem. Por acaso, isso não aconteceu em Jerusalém? Estou falando a ressurreição de santos. Não aconteceu em Jerusalém após a morte de Jesus Cristo? Não teve um grande terremoto? E depois dos seus túmulos em Jerusalém, ressuscitaram mortos, santos? Muitos não se espantaram em ver mortos que ressuscitaram em Jerusalém? Pois entenda, minha amada igreja, entenda isso com muita atenção. Assim como antes da ressurreição de Cristo e ascensão de Cristo, houve ressurreição de alguns santos escolhidos para ressuscitarem, assim também, antes da ascensão física dos santos que estiveram vivos para o arrebatamento, haverá ressurreição dos santos que morreram em épocas passadas. Esse acontecimento em Jerusalém é uma dica daquilo que haveria de acontecer numa escala muito maior no dia da ressurreição dos mortos, não apenas em Jerusalém, mas em todo o mundo. Vamos lembrar o que aconteceu quando ressuscitaram alguns mortos escolhidos antes da ressurreição de Cristo. Vamos lembrar, está em Mateus 27, 50. Olha o que diz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ele estava já na cruz, ainda vivo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos, não poucos, tá? Muitos, diz a palavra de Deus, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados em Jerusalém. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E apareceram a muitos. Você imagina o alvoroço que isso representa em Jerusalém? 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. A ressurreição dos santos, comentado por Mateus aqui, é uma demonstração daquilo que também acontecerá antes do arrebatamento. A primícia é a ressurreição dos santos, antes de todos subirem. Pois os mortos, alguns santos ressuscitaram em época de Cristo e ressuscitaram com quem? Com Cristo também. E foram para o céu. Tremenda, né, gente? A ressurreição dos santos, comentado por Mateus aqui, é uma demonstração daquilo que também acontecerá antes do arrebatamento. Só que dessa vez, os mortos, que foram tementes a Deus,
Eles não vão ressuscitar apenas para que sejam vistos em Jerusalém. Eles serão vistos tanto em Jerusalém como também no mundo todo. Pois agora, como boca profética, eu vos digo, assim diz o Senhor. É o Senhor, presta atenção. Prestai atenção, homens mortais. Homens já foram ressuscitados há 2000 anos atrás. E inclusive, assim diz o Senhor, se procurar estudar a respeito de Jerusalém, naquele dia que o véu se rasgou, houve ressurreição sobre Jerusalém. Os cemitérios devolveram os seus mortos. E homens enrolados em pano andaram pelas ruas de Jerusalém. Mas naqueles dias, diz o Senhor, os rabinos daquela época, os descendentes de Caifás, prenderam muitos desses homens para que muitos não viessem. Para que muitos não vissem isso. Mas não conseguiram, diz o Senhor, esconder tudo, porque foi inúmeros homens ressuscitados cujas suas famílias alertaram. E muitos disseram que eles viviam. Tremendo, né, gente? E continua dizendo o Senhor, quantos João ressuscitaram naquele dia? O Senhor, presta atenção, naquele dia não é que João ressuscitou, né? Mas santos ressuscitaram naquele dia. E o Senhor está nos dizendo isso a nós. Quantos Joãos ressuscitaram naquele dia? Quantos Zacarias ressuscitaram naquele dia? Quantos Jeremias ressuscitaram naquele dia? Quantos Pedros ressuscitaram naquele dia? Quantos Enoques ressuscitaram naquele dia? E quantos Estevãos ressuscitaram naquele dia? Pois foram santos, assim diz o Senhor, que ressuscitaram sobre a face de Jerusalém. E abismado ficaram os religiosos que assim percorreram sobre todas as vizinhanças de Jerusalém até Damasco. E houve inúmeros espantos. E assim diziam, vocês não sabem dos acontecimentos que aconteceram em Jerusalém? Vocês não estão sabendo de tamanho acontecimento que ocorre em Jerusalém? Não vão para Jerusalém, porque algo terrível está acontecendo lá. Então, assim diz o Senhor, Damasco se fechou e virou as costas para Jerusalém. E o Líbano fechou as suas fronteiras e não doou mais o cedro que assim os artífices precisavam junto com as acácias para fazer toda espécie de madeira, toda espécie de móvel e toda espécie de fundição para idolatria. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, nesse dia, houve espanto porque os mortos ressuscitaram junto com o Senhor ao terceiro dia. Os santos ressuscitarão primeiro, mas assim será muito colado, muito rápido. E aí, os que estiveram vivos vão junto para o céu. Mais uma vez, eu vos digo, não é ficção, não é um filme, não é fruto da minha imaginação, está escrito. Pois essa verdade, essa promessa,
é para uma igreja, assim como Tessalônica. Mas aquele cujo não quer ser uma Tessalônica, então, qual promessa e qual esperanças teriam essas palavras para a sua vida? Daniel, capítulo 12, versículo 1. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Olha o que ele diz. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca desde o início das nações até então. Daniel está vendo o Apocalipse, os tempos futuros, cujos são presentes para nós hoje. Ele diz, haverá um tempo de angústia, isso. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Como assim? Todo o povo dele, ou seja, cujo terá seu nome escrito no livro da vida, santos, os sábios que aceitaram Cristo, que viveram piadamente e que são justificados perante o Senhor, serão libertos. Multidão que dormes no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. Por quê? Reluzirão. Para entrar no céu e arrebatado, é necessário que, pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor me dê um corpo glorificado, aonde sua luz resplandecerá nas vestes daqueles que são considerados noiva do Senhor. Então, assim Daniel estava vendo o corpo glorificado desses santos arrebatados lá no céu, para estarem preparados para subirem. Olha que tremendo! Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas. O que uma estrela faz? Ela guia para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com os céus as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Apocalipse 22, versículo 2 a 4. Olha o que diz. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, João, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. A Assembleia dos Elohims. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa das palavras de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram. Tremendo. Vamos continuar. Olha só. Em 1 Tessalonicenses 5:1 diz: Irmãos, quanto aos tempos e épocas,
Não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem... Olha, Paulo está dando uma dica. Eu não vou falar para você o tempo, o dia, nem a hora, mas vou dar uma dica para vocês. Quando Jesus vai voltar, a volta de Cristo é outra coisa. Arrebatamento é uma coisa. Ressurreição dos mortos é uma coisa. Arrebatamento é outra coisa. E a volta de Cristo é outra coisa. Agora ele está falando da volta de Cristo. E a dica que ele dá é essa. Quando disserem paz e segurança, é justamente nesses momentos quando a terra irá dizer a paz, a segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Bom, como já lhe falei, não confunda arrebatamento com a volta de Cristo. Agora, Paulo, ele aborda para os Tessalonicenses a volta do Messias. Por que o dia do Senhor, ou seja, por que o Armagedon, a volta de Jesus, a grande batalha, acontecerá quando muitos dirão paz e segurança? Por quê? É muito simples. Porque o mundo, meus amados, estará sobre o governo do anticristo, o falso profeta e a besta. E uma falsa paz e segurança estabelecido pelo sistema do anticristo reinará na terra. Lembrem que já falei isso para você. O anticristo será eleito após uma terceira guerra mundial, uma grande guerra, aonde as nações vão apanhar. Haverá muitos mortos, muito sofrimento na terra. É necessário que Gog e Magog se levanta, se une, e é necessário que haja aquilo que, inclusive, o quadro atual apresenta: a guerra. Guerra nuclear. Só que o mundo sofrerá tanto que assim não caberá outra solução para evitar aquilo cujo a terra haverá de padecer, como as dores de parto de uma mulher grávida. Eu nunca, obviamente, eu tive dores de parto, mas vocês mulheres que estão me vendo que um dia cujo foram grávidas e padeceram ou com um parto normal, pois certamente saberiam decifrar a dor que isso representa. E nós estamos falando de uma dor dessa, mas contínua. Uma dor dessa contínua. Uma terra que sofrerá dor de parto por causa justamente de uma grande guerra. E para remediar a tudo isso, obviamente, o único remédio é não mais fazer com que dois líderes opostos com ideologias diferentes venham se opor com armas nucleares. Mas é fácil, vamos unir o Papa, o falso profeta, a besta, e assim irão elegir, incentivar a ONU e assim todos o sistema a realmente remediar a eleição de um só, o anticristo. O anticristo. E ali haverá paz, entre aspas. Haverá segurança. Acabou. Acabou.
O que dizer do chip? Bom, o mundo não terá mais escolha do que escolher um só líder que virá com seu discurso de paz, né? Mas engano é o seu nome. O anticristo. Engano é o seu nome. O mundo será enganado. Mas a igreja verdadeira não será enganada. Por quê? Porque reconhecerá o discurso daquele que denunciará o anticristo, as duas testemunhas. Esses enganos do maligno são necessários, obviamente, para que se cumpram as Escrituras. E na Bíblia, né, ela nos fala que haverão 3 anos e meio de suposta paz, né, e segurança, e logo haverá uma grande perseguição. Passando mais 3 anos e meio, que acontecerá a besta, revelará, obviamente, a sua intenção e acontecerá a grande batalha em Megido, onde o exército de Deus vivo combaterá contra a trindade do mal. Quando fala da trindade do mal, é o falso profeta, a besta e o anticristo, mas eles serão destruídos para a glória do Senhor. Vamos continuar. Olha que fala em 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Se você decide se preparar, estou falando com você, por que se surpreenderia quando o noivo voltar? Se você está preparado, você sabe o que acontece. Então você não será pego de surpresa. Por acaso, as virgens prudentes ou sensatas não teriam essas acordado do sono pelo grito das duas testemunhas, quando essas gritarem: ali vem o esposo? Mas por que gritaram? Para que se preparem rápido. Rápido. Porque será muito rápido, viu, meus amados, a passagem das duas testemunhas. Porque será permitido por parte do Senhor que esses julguem e revelem a ira do Senhor e triunfassem apenas durante 3 anos e meio. É pouco, né, gente? Se nesse lapso de tempo você não reconhece aquele cujo grita: acordem, o esposo está voltando, meus amados, o que será de vós? Pois muitos serão surpreendidos. Muitos serão surpreendidos, porque quando tiverem oportunidade de acordar, a ouvir os profetas dessa geração, esses irão preferir dormir. E outros, mesmo acordando dos seus sonos, pelo grito das duas testemunhas, pois não encontraram azeite nas suas lâmpadas, porque quando tiveram oportunidade de abastecer, essas pessoas não o fizeram. Pois nessa noite eu vos digo, amada igreja, aproveitem o tempo do abastecimento antes que não haja mais tempo para você repor azeite para ver o amado. Aproveita. Aproveita. Agora, veja comigo como é grave pegar um versículo isolado sem estudar o seu contexto. Olha que fala, Paulo diz no versículo 5. Imagine que eu pego de repente esse versículo 5, abro a Bíblia
eu pego esse versículo 5 que diz assim: vocês todos são filhos da luz. Está escrito no versículo 5. Vocês todos são filhos da luz, filho do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Todos são filhos da luz? Quem me fala que sim, realmente ignorante é, porque não conhece a Bíblia. Todos são filhos de Deus? Não. Mas, pastor Cris, está escrito: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. E se está escrito, eu creio, pastor Cris. Pois Paulo aqui estava falando para seus discípulos. Paulo conhecia os frutos daqueles que apresentaram frutos antes de apresentar dons. A Bíblia, meus amados, é para aqueles que desejam se salvar. As cartas é para aqueles que querem viver da forma que agrada a Deus. Para quem vive em santidade, pela obediência às instruções e comandos dados pelos líderes instituídos por Deus, esses podem se incluir aos santos daqueles que viviam em Tessalônica. Olha que fala no versículo 6, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A ira, meus amados, a ira do Senhor, cujo inúmeras vezes tenho-vos anunciado, é anunciada nas Escrituras para aqueles que ainda não vê ou não querem ver, e eu lhe convido a ler a Bíblia. Ela é anunciada e ela não é escondida para quem, obviamente, lê a Bíblia, mas para quem se prepara, haverá recompensa. E não ira do Senhor. Haverá recompensa, haverá paz, haverá amor, haverá justiça, haverá vida eterna. Aleluia! Glória a Deus! 1 Tessalonicenses 5,10. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora pedimos a você, irmãos, que tenha consideração com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Tenha consideração para aqueles que se esforcem em quê? No trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Há pessoas que não consideram seus vinhateiros como deveriam. Há pessoas que, inclusive, já aconteceram de bloquear suas lideranças, seus próprios pastores, por causa do orgulho, quando esses foram confrontados. O que dizer para esses? Paulo diz: tenha-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Viva em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos,
Sejam pacientes para com todos. É o papel da igreja, é o papel da OSCE. E o que nós estamos fazendo? Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Amém para alguns hoje à noite. Amém. Não retribui o mal pelo mal. Mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Dê graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Acorda aquele que dorme. Não apague o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. De todo o espírito, a alma e o corpo de vocês, e que seja preservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Aleluia! E terminamos 1 Tessalonicenses. Oremos. Pai amado, obrigado, Rei, por colocar essa geração também aos meus cuidados, aquele cujo Senhor me colocou para cuidar, pois certamente será avisado, preparada para o grande dia. E não será pega de surpresa, não se surpreenderá. Tampouco se surpreenderá quando ouvirá o grito para quem está cochilando e dormindo, vem acordar, para se preparar quando o noivo está a voltar. Pois lhe agradeço, Rei, porque assim farei para aqueles cujos se abrigarem na Online World Church. Essa congregação, esse rebanho será avisado, será preparado, e assim que manter firme até o fim, certamente se salvará, e todas essas promessas alcançarão aquele cujo permanecerão até o fim. Obrigado, Senhor. Amém e amém.